Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga aqui presente. Agradecemos também a todas as entidades das mais diferentes denominações religiosas, pelo carinho, pelo abraço, pelo acolhimento, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, benfeitores, orientadores, amigos do plano maior, que nesse momento se unem a nós para buscar um pouquinho mais de informação, de reflexão, para que esse tema possa ampliar um pouco mais os nossos horizontes, aliviar as tensões dos nossos corações, ter a certeza que não estamos aqui por acaso e cada um de nós, no momento oportuno, será chamado para que possa levar uma palavra de consolo, de esclarecimento, de otimismo, de fé, de alegria a todos aqueles que estão ao nosso lado. E que Deus nos dê sempre a oportunidade do trabalho, do aprendizado, de estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, pelo extraordinário trabalho, a Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, por esse livro, por o conteúdo desse livro, por a oportunidade de estarmos estudando um pouco mais sobre questões tão fundamentais da nossa vida. É o momento que estamos em tratamento, que estamos receptivos, que entendemos exatamente qual é a nossa posição e buscamos a cada dia, a cada semana, a cada mês, melhorar um pouco mais, entender o porquê e o para que estarmos aqui. E com esse sentimento de gratidão, começamos a reflexão da tarde. Que assim seja. A aula de hoje é um tema extremamente moderno. Moderno, quando eu falo assim, tem uns 30, 40 anos, né? É um tema que faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, mas que a gente precisa entender um pouco melhor, porque esse não é exatamente um problema externo. O externo está refletindo um problema interno. É o problema do estresse. Então nós já ouvimos falar de pessoas que já foram internadas por causa do estresse, que pegaram afastamento do seu trabalho profissional em função do estresse. Então é um assunto extremamente delicado, extremamente urgente. Não é exatamente uma doença. Às vezes as pessoas acham que o estresse é uma doença. Não é exatamente uma doença. Você às vezes precisa de medicação para atender outras situações provocadas pelo estresse, mas não necessariamente o estresse. E por que que isso acontece? Primeiro, que nós ainda vivemos num mundo extremamente materialista, extremamente consumista, extremamente imediatista. Então, quando você trabalha nesse ritmo, a tendência disso é só aumentar. Nunca está bom. Tudo é para ontem. Então, quando você acha que você alcança um número, daqui a pouco você tem um outro número. E aí sucessivamente. Só que chega um momento que você não tem estrutura emocional, psicológica, para conseguir administrar e gerenciar tudo isso dentro de você. Então, o mundo virou uma fábrica de estressados. Se produz estressados todos os dias. Estressados em todos os níveis. Então, o estresse tem níveis também? Sim, o estresse tem níveis. Então, como se o materialismo, o consumismo e principalmente o imediatismo tomasse conta do nosso psiquismo. Tanto que se eu fizer uma pergunta para vocês, poucos de nós temos a resposta para essa pergunta. E peço até uma pergunta relativamente simples. O que é importante e o que é urgente? Ninguém sabe essa resposta. Chegamos num momento da nossa existência que nós não sabemos a diferença entre o que é importante e o que é urgente, porque tudo tornou-se urgente. Tudo, absolutamente tudo ficou para ontem. Então, no materialismo, no consumismo, nesse imediatismo, você perde a noção do que é urgente, do que é importante, e tudo se tornou urgente. Até aquelas coisas que pode ser para a semana que vem, não, eu tenho que resolver o mais rápido possível. Veja, isso o quê? É um materialismo dentro de nós. Então esse materialismo é como se fosse um buraco sem fundo.
um buraco negro, vamos falar assim, ele consome tudo que está à sua volta. Tudo, nunca está bom. Você está sempre. Não quer dizer que a gente tem que ser comodista, não é isso. Não é essa a questão. O problema é que o materialismo não tem fim e ele não vai suprir as nossas necessidades. O que é fundamental, o que é essencial? Então são questões que a gente tem que fazer para a gente conseguir se posicionar. Fundamental é tudo aquilo que nos ajuda a chegar no essencial. Olha, interessante. Fundamental é tudo aquilo que nos ajuda a chegar no essencial. Por exemplo, o dinheiro, ele é fundamental, mas ele não é essencial. Ninguém vive sem dinheiro, claro. Então é uma necessidade. Qualquer ser humano no mundo precisa de dinheiro. Fato. Mas ele não é, ele é fundamental, ele não é essencial. Eu não serei mais feliz porque eu tenho mais ou tenho menos dinheiro. As minhas relações não podem se pautar na questão financeira. Então o essencial não tem a ver com coisas materiais. Às vezes o fundamental me ajuda a chegar aqui. Outro caso, em um relacionamento, seja qual for, o toque é fundamental, a troca é essencial. Entenderam? Num relacionamento, seja lá qual for, o toque, ele é fundamental, é bom, claro, mas a troca, ela é essencial. Às vezes a troca acontece a 1000 quilômetros de distância. Fisicamente, a 1000 quilômetros, 2000 quilômetros de distância, você tem a troca. Então, a gente começar a entender o que é fundamental e o que é essencial. O que é urgente e o que é importante. Então, o estresse acaba fazendo o quê? Embaralhando tudo isso. Você não sabe mais o que é fundamental, o que é essencial, o que é importante, o que é urgente. Só que chega uma hora que nós ficamos sufocados. O que o estresse provoca em nós? Sufocamento. Parece que você não vai dar conta daquilo. E o estresse, por algumas décadas, desde a década de 70, final da década de 70, mas da década de 80, década de 90 e a década de 2000, estresse foi sinônimo de eficiência. Olha, as pessoas viam uma pessoa estressada como se ela fosse eficiente, principalmente na questão profissional. Então aquela pessoa que gritava, berrava, dava soco na mesa, queria resolver tudo, um monte de papel, era sinônimo de eficiência. Já se chegou à conclusão que estresse não é sinônimo de eficiência. Mas para isso precisou do quê? De muitas internações, muitos afastamentos, muitas doenças psíquicas, muito descontrole emocional, muitos prejuízos financeiros, porque são decisões erradas, no momento que você precisa parar para pensar e não tem tempo, aí você toma uma decisão. Então o mundo está começando a perceber que estresse não é sinônimo de eficiência. Mas por 30 anos se achou que era, até que o resultado foi contrário, foi inversamente contrário. E aí hoje o mundo de 10, 15 anos, quase 20 anos para cá, já está olhando o tema estresse como algo que precisa ser cuidado. Não é uma doença, mas precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, porque o prejuízo a médio e longo prazo é considerável. Então vamos lá. Já perceberam. Aí eles colocaram ginástica, Exato. minimizar mesmo todas essas. Exatamente. Então, algumas empresas já investiram em outras áreas, como ginásticas laborais, outras atividades, para que as pessoas pudessem se sentir mais à vontade dentro daquela situação. Dentro daquela cobrança. Então, algumas empresas investiram e tiveram resultados positivos em relação a isso. E há outras práticas terapêuticas em algumas empresas
que também ajudou a fazer o quê? Diminuir o nível de estresse das pessoas. Diminuir o nível. Então as próprias empresas, percebendo o prejuízo financeiro, o que fizeram elas mudarem? Foi o prejuízo financeiro. Uma pessoa estressada dava mais prejuízo, mas se levou 30 anos para chegar nessa conclusão. 30 anos. Dá mais prejuízo. Então uma pessoa menos estressada ou não estressada, ela produz mais. Mas para isso você tem que investir no quê? Em outros setores da vida dela, que faz bem para o corpo, para a alma, vamos dizer assim, para o psiquismo das pessoas. Então as próprias empresas já perceberam essa situação. Então vamos lá, como conceito. Então vamos entender o estresse como conceito. O estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Então se alguém perguntar para vocês, mas o que é estresse? Como conceito, é uma resposta física do nosso organismo frente a um estímulo. Ele é 100% negativo todas as vezes? Não. Nós vamos entender aqui hoje que tem uma parte do estresse que ela é positiva, Ela faz parte de um processo, inclusive. Então, como conceito, é uma resposta do meu organismo frente a uma pressão, frente a uma tensão, ele responde aquilo com estresse. Ele responde aquilo. Então é uma defesa natural. Então, de onde vem o estresse? É um processo fisiológico. É uma defesa natural. É meu organismo, o mecanismo fisiológico me preparando para que eu possa tomar uma decisão. Veja, me preparo por uma situação emergencial ou crítica. Até aí, sem problema nenhum. Porque existem situações pontuais que são emergenciais e que são críticas, que vai elevar o ponto de estresse. Olha, eu vou repetir, situações pontuais, esporádicas, que acontecem de vez em quando. Mas se eu não tomar cuidado, meu dia todo passa a ser estressante. O nível de estresse aí descontrola completamente o meu metabolismo. Eu começo a produzir cortisol. Meu sangue fica, de alguma forma, encharcado, entre aspas, né, de cortisol. Isso faz muito mal, porque é um ácido que, se produzido em exagero, ele acaba danificando outras áreas do meu corpo. Então, veja, aumento da capacidade metabólica, porque se você está estressado, você está extremamente acelerado, frequência cardíaca, respiração. Agora eu pergunto, o dia todo, quem que aguenta? Quem que aguenta? Não é um momento do dia, frente a uma situação, mas você está praticamente o dia todo, mudando seu metabolismo, aumentando frequência cardíaca, respiração, tensões musculares. Como é que você termina o dia? Seu corpo não aguenta, seu corpo é uma máquina, que tem o seu próprio ritmo, que tem as suas próprias necessidades, que até está preparado para momentos de estresse, para picos de estresse, frente a uma situação que às vezes independe da sua vontade, às vezes. Então o seu corpo está preparado para isso. Mas são momentos, são picos, porque aí você sobe a adrenalina, você sobe a frequência cardíaca, respiração, tensão muscular. Então, essa defesa natural, esse mecanismo fisiológico, nos preparando para uma situação emergencial. Vamos voltar um pouco no reino animal. Existe algo no reino animal chamado assim, fuga ou luta. Então, um animal, frente a uma situação crítica, né? Um predador e a presa, vocês já viram essas cenas várias vezes. Isso acontece numa questão de minutos, não mais do que isso. Tudo vai se definir, tudo vai se resolver por uma questão de minutos. Vocês já viram isso? Presa e predador. Os dois com a mesma necessidade de sobrevivência. Os dois com as mesmas necessidades. Então, há um momento de estresse para os dois? Para os dois. Para os dois. Eles estão extremamente acelerados no seu ritmo cardíaco, no seu processo metabólico,
porque depende, a vida deles, a sobrevivência deles, vai depender dos próximos minutos. Então é uma reação de fuga e de luta. Ou eu luto, ou eu fujo. Não é assim que funciona? Não tem escolha. Mas os dois estão completamente alterados frente àquela situação. Passado alguns minutos, independe do resultado, tudo volta à normalidade. É ou não é? Como se nada tivesse acontecido. Aliás, a natureza ela é perfeita nesse sentido. Tudo volta à normalidade depois de alguns minutos, como se nada tivesse acontecido. E cada um segue a sua jornada. Isso não acontece conosco. Porque ali é uma situação real, plausível, palpável, visível. É uma situação real. O estresse que nos prejudica, o estresse que acaba destruindo a nossa saúde, não são essas situações. Nós também temos essa reação de fuga e de luta, tá? Porque o nosso corpo é animal. Mas frente à nossa intelectualidade, frente à sociedade, você vai reagir de outra forma. Mas a reação é a mesma, porque o nosso corpo é um corpo animal. Fugir ou enfrentar? Aí a nossa intelectualidade, né? Aí o nosso bom senso, às vezes, nosso discernimento, você vai fazer com que aquilo tome um outro caminho. Até aí sem problema nenhum. O seu corpo animal teve picos de estresse e a sua intelectualidade fez com que você contornasse aquela situação. Então existem estresses que independem da nossa vontade e que vão acontecer. E o nosso corpo físico está preparado, assim como acontece no reino animal, sem problema nenhum. Ok? Então veja, o que acontece? Uma irritação, uma tensão e uma dor no corpo. Uma tensão, uma irritação e uma dor, que se mantido já passou alguns minutos. Vocês concordam? O fato já aconteceu. Vou dar um exemplo mais prático. De repente, uma fechada no trânsito. Quem que já não passou por isso? Todos nós passamos por isso. É uma questão de minutos também. É uma questão de estresse também. Picos de estresse também. Porque ali você se viu ameaçado de alguma forma. O problema é que depois de alguns minutos você mantém aquilo dentro de você. Você mantém o mesmo pico de estresse. Só que o seu corpo não sabe que aquilo já aconteceu. Ele acha que está acontecendo de novo. Ele é uma máquina. Você trabalha com estímulos. Então, se você lembrar do fato daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 horas, o seu corpo físico vai entender que está acontecendo de novo. Manter essa tensão, manter essa irritação, vai gerar dor no corpo. Por quê? O que acontece? É uma contração muscular. Vocês concordam ou não? Quando nós estamos estressados, o corpo inteiro reage a toda uma alteração fisiológica em todos os níveis do nosso corpo. Todos os sistemas sentem aquilo. Isso pode provocar, isso não vai acontecer no plano no reino animal, mas pode acontecer no nosso reino. Vai do infarto ao câncer. Esse estresse mantido, esse vivenciado várias vezes ao dia, semanas, meses e até anos, vai a médio e longo prazo provocar um infarto e até um câncer. Então foi aquele momento que provocou o infarto? Não foi naquela situação pontual. Foram várias situações que vieram acontecendo, que poderiam ser contornadas de outra forma, não necessariamente com o estresse agudo, e aquilo foi acumulando, e aquilo foi enfraquecendo. Chega uma hora que o seu coração não suporta isso. E a longo prazo pode gerar até um câncer nesse sentido. Isso não acontece no reino animal, só acontece no reino nominal. Só acontece com seres, entre aspas, racionais, que pensam, que refletem. Então o estresse pode gerar isso aqui? Pode. SPA, isso é uma sigla bem moderna, né? Síndrome do pensamento acelerado. Isso já é uma doença. Isso é um transtorno. Isso precisa de tratamento específico com medicações específicas. Porque o que acontece? Você fica tão acelerado, o volume de informações que chegam para nós é muito diferente do volume de informações que chegavam há 30 anos atrás. É muito diferente.
ok? Há 30 anos atrás chegava um volume de informações por minuto, vamos falar assim. Hoje você pode multiplicar isso por 10. Então o volume de informações que chegam é muito grande. Eu vou dar um exemplo prático. Há 40 anos atrás, tínhamos aí 6 canais de televisão, sim ou não? No máximo, 6 canais funcionavam. E a gente ficava entre os 6. Era ou não era isso? Hoje, são 120 canais e você não sabe o que você assiste. Antes, com 6, você sabia mais ou menos o que você queria assistir. Hoje tem 120 e você não sabe o que você assiste. Deu para vocês perceberem ou não? Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Então, esse volume de informações mal digerido, mal assimilado, faz com que o seu pensamento fique extremamente acelerado. Aí você quer fazer um monte de coisa num dia de 24 horas. Tem adolescente que não consegue dormir porque tem que ficar acompanhando as informações do celular, não consegue. Entenderam, pessoal? As informações, hoje o celular, vamos colocar que se tornou um vício, né? Já tem crise de abstinência, já tem pessoas precisando fazer tratamento em função disso, porque às vezes antes de dormir a pessoa quer repassar todas as notícias e fica grudada na tela por 1 hora, 2 horas, aquele volume de informações. Tem estrutura psicológica para isso? Tem estrutura emocional para isso? Não tem. Não tem. Não é para viver alienado. Não. É que você quer consumir todas as informações. Você quer estar antenado em tudo que está acontecendo. Não. Porque mais da metade disso é, literalmente falando, tá? Lixo. Que não serve para nada, que não agrega nada, que não acrescenta nada, mas o seu cérebro absorve essa quantidade de lixo, que mais de 50%, que atrapalha, inclusive, o seu ritmo de sono. Porque você fica extremamente acelerado. Então, síndrome do pensamento acelerado é uma doença teoricamente moderna, 20 anos para cá, vamos falar assim um pouco mais, já é um transtorno psíquico que precisa de tratamento e medicação específica. Devido a um volume de informações, mais da metade dessas informações não agregam nada, não acrescentam nada, não ajudam nada, mas te prendem a uma tela e faz com que o seu cérebro trabalhe em um ritmo acelerado. E você quer resolver todas as situações e quer saber tudo o que está acontecendo. Não temos estrutura psicológica para isso, emocional para isso. Não conseguimos digerir essa quantidade de informações, sendo que mais da metade disso é lixo, literalmente falando. Então, síndrome do pensamento acelerado. Nós temos aqui, ó, o estresse tem 2 origens. A primeira origem, vamos chamar objetiva. O que é uma origem objetiva? O mesmo exemplo. Você está no trânsito e você leva uma fechada. Isso é uma origem objetiva, é real. Né? De repente você está andando e você presencia um assalto. É real. Então são situações que acontecem. Às vezes você está trabalhando numa empresa e quebra alguma coisa, explode qualquer coisa. É real. Então são situações reais. Então que vai o quê? Gerar estresse? Sim. Os 3 exemplos vão gerar picos de estresse. Então independe da sua vontade, acontece, porque no nosso mundo isso vai acontecer, isso é um fato, faz parte inclusive, mas é uma origem real. Então você vai ter um pico de estresse baseado em fatos reais, concretos. E você tem a segunda origem, chamado subjetivo, irreal, abstrato. Se preocupar com coisas, com situações que talvez nem aconteçam. E eles, quando acontece, não é tudo aquilo. Então, a segunda origem fala origem do estresse abstrato, subjetivo. São situações que nós criamos, que nós, sem necessidade, são pré-ocupações ou pós-ocupações. Então, o que é o estresse? É o excesso de presente. É você ficar preocupado em demasia com tudo que está à sua volta, querendo ter um controle de tudo que está acontecendo. Não tem como. Nós, a doutrina espírita, nós já aprendemos que o que nós conseguimos enxergar
que nós conseguimos perceber e enxergar 5%, quando muito. Então tem 355 graus aqui, ó, numa circunferência de 360, você enxerga 5. Então tem 355 que você não enxerga, e você quer muitas vezes ampliar isso. Não. Então o excesso de presente, chamado estresse, assim como a depressão é excesso de passado, a ansiedade excesso de futuro, o estresse é o excesso de presente. É você querer digerir 1 milhão de informações por dia. Todas as informações. Uma mais diferente do que a outra. Querer estar antenado em tudo. Querer ter o controle sobre tudo. O que acontece? Picos de estresse. Com coisas que muitas vezes não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua vida, não vai mudar nada a sua vida. Vou dar um exemplo. De repente, as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer na novela do próximo capítulo. É uma novela. É uma ficção. E as pessoas estão pensando naquilo. Será que vai isso, vai acontecer aquilo? Mas é uma novela, é uma ficção. Você está pensando nisso para quê? O que isso vai agregar à sua vida? O que isso vai mudar a sua vida? Nada contra as pessoas, nunca nada contra a novela, mas é uma preocupação que você cria completamente sem necessidade. Sem necessidade, preocupado como é que vai ser o próximo capítulo da série. Viu? É uma ficção. Para que você vai se preocupar com isso? Você está colocando mais informações desnecessárias que vai acumular dentro de você, que vai aumentar, você vai deixar de ver o que é importante, o que é essencial, para se preocupar com algo irreal, com algo ilusório. Entenderam? Então o estresse subjetivo, esse é o mais grave. Quando se fala em estresse, em tratamento de estresse, em sofrimento por causa de estresse, não estou falando do estresse objetivo. Isso acontece. Eu estou falando do estresse subjetivo, do abstrato, aquele que você cria, aquele que você decide em se preocupar com coisas que estão fora do seu controle ou querer controlar ou prever reações e decisões de pessoas. Você está querendo prever alguma coisa e tomar decisões antes que aquilo aconteça. Você não tem estrutura psicológica, emocional, espiritual para isso. Ninguém tem. Ninguém tem. Então, as duas origens, subjetiva. E ele se divide, o estresse, em 3. Ó, 2 origens e 3. Primeiro, estresse agudo. O estresse agudo é chamado mais comum. Estresse agudo. É o pico. É o pico. Você vai lá em cima, ok? São fatores esporádicos. Estresse agudo são fatores esporádicos. O que é esporádico? Acontece de vez em quando. De vez em quando. São fatos pontuais, mas te levam a um nível de estresse muito alto, porque é chamado de agudo. Frequência cardíaca vai parar lá em cima. Processo metabólico fica extremamente acelerado. Frequência cardíaca, você presencia um assalto na sua frente. Isso te leva em picos, ok? Esse é o estresse mais comum, mas que está fora do nosso controle, mas que faz parte do nosso planeta, faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso dia a dia. Então, o estresse agudo. Aí você tem o estresse crônico. O agudo acontece de tempos em tempos. Se preparem, porque de tempos em tempos vai acontecer, não sei exatamente o que, mas se prepare, porque de tempos em tempos na vida de qualquer pessoa vai acontecer o estresse agudo, onde você vai presenciar ou vai ser com você uma situação que independe da sua vontade. Você não provocou aquilo, ou até pode ter provocado. Até pode ter provocado. Esse estresse agudo não há problema. O problema é o estresse crônico. O que é o estresse crônico? Ele é constante e permanente. Todo dia. Todo dia. O que é um estresse constante e permanente? O próprio nome já fala. De repente, eu estou fazendo alguma coisa há muito tempo, que aquilo não acrescenta nada, não agrega nada, não gosto de fazer aquilo, mas eu estou fazendo, não sei porquê. Isso vai gerando o que em você?
um estresse, uma desmotivação. Ou eu estou em um relacionamento tóxico, por exemplo, que eu percebo que não agrega, que não acrescenta, estou não sei porquê, cada um tem as suas razões. Isso vai gerando um estresse crônico? Vai. De repente eu estou num emprego que não gosto, trabalhando com pessoas que eu não gosto, para comprar aquilo que eu não quero. Tem muito isso, materialismo tem muito isso, né? A gente compra muitas coisas que a gente não precisa e não quer, mas como está na moda, ok? Exato, aí é o status, né? Aí é o status. Então o estresse crônico é aquele que você está envolvido quase que 24 horas por dia. Ele não é agudo de te jogar lá em cima, mas ele vai minando as suas resistências, ele vai desmotivando você. E aquilo que por falta de decisões, às vezes por falta de perspectiva, por outras razões, você se mantém numa situação que você sabe que é ruim. E ainda sai com a frase, tá ruim, mas tá bom. Se tá ruim, não pode estar bom. Tá ruim, mas tá bom. Não é assim? Então, estamos em situações, às vezes, seja profissional, seja familiar, seja qualquer coisa social, seja o que for, e que você se mantém ali por decisão própria. Você pode até se programar, se planejar e sair daquela situação. Mas se manter naquela decisão por anos a fio, vai gerar em você algo chamado estresse crônico. Perceberam a diferença entre o agudo e o crônico? O agudo independe da minha vontade, o agudo. O crônico, eu tenho participação naquilo. Muito ou pouco, mas de alguma forma, aquilo está nas minhas mãos. Às vezes eu não consigo resolver naquele dia, naquela semana, nem naquele mês, nem naquele ano. Não tem problema. Mas eu tenho que resolver aquilo. Porque conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Eu vou adoecendo, literalmente falando. Se vocês pararem para pensar, mais de 90% das doenças, estou sendo otimista, são espirituais, são emocionais. E boa parte disso tem a nossa participação ou coparticipação. Então nós nos acostumamos ainda com situações que não agregam, que não acrescentam, por comodismo, por outras razões. Isso vai gerando em nós o quê? Um estresse crônico, que isso vai consumindo. E aí vai alterando o seu processo metabólico. Aí vai desestruturando o seu sistema imunológico. Aí vai te desmotivando. Aí os seus espelhos internos, principalmente o frontal, eles vão distorcendo. E aí você passa a enxergar a vida numa tonalidade acinzentada. Parece que nada mais enche seus olhos. Você não vê mais alegria. Mas por que isso? Porque você está machucado, porque você está ferido, porque você está descontente. Então esse estresse agudo é ele que provoca do infarto ao câncer. Coisas que você pode mudar a curto, médio e longo prazo e não muda. Deus nos deu a vida e o tempo. Fato. Mas a qualidade de vida depende de nós. Eu não posso pedir para Deus qualidade de vida. Seria infantil da minha parte. Ele me deu a vida. Uma só, inclusive. Em milhões de existências. Me deu o tempo. O tempo cronológico, o tempo espiritual, o tempo de Deus. Tempo. Mas a qualidade de vida depende de mim. Eu não posso pedir para ele, me dê qualidade de vida. Se qualidade de vida depende do quê? Do autoconhecimento. De saber quais são os meus limites. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que tem a ver comigo, o que não tem a ver comigo. O que faz sentido na minha vida, o que não faz sentido na minha vida. Eu não preciso seguir um padrão. Eu preciso seguir o meu padrão. Cada um tem um padrão diferente. Então toda vez que eu quero me igualar frente a um padrão que não é meu, isso vai gerar o quê? Um estresse crônico. Toda vez que eu quiser seguir o padrão de alguém, seguir a moda, seguir não sei o que lá, a menos que aquilo tenha muito a ver comigo, seja eu também, a maioria das vezes não é. Não é. Toda vez que eu vivo fora de mim, completamente fora de mim, vai gerando em mim um estresse crônico.
Então, o que é o estresse como conceito? É uma resposta do meu organismo frente a um estímulo. Ele está me mostrando que eu estou chegando no meu limite. Eu estou muito próximo a uma implosão e depois uma explosão. Então, quando as pessoas, primeiro elas implodem, depois elas explodem. Por quê? Se você começar a olhar, mas o que aconteceu um mês atrás, um ano atrás, 3 anos atrás, você percebe que havia um padrão de comportamento, onde o externo, onde pessoas, onde padrões que não tem nada a ver comigo. Eu vou dar um exemplo mais prático, pessoal. Então eu tenho que assistir pelo menos umas 8 séries por semana para eu conseguir conversar com as pessoas. 8. Passo a vida inteira, semana toda. Não durmo, não como, porque eu tenho que assistir, porque eu tenho que conversar sobre elas. Entenderam? Isso é você seguir um padrão que não é seu. Isso é você querer seguir um movimento que não tem nada a ver com você. Porque hoje é 8, amanhã é 9, depois amanhã é 10, semana que vem são 20. Deu para você entender ou não? Porque nessa necessidade ilusória, uma necessidade ilusória de me manter conectado, de me manter atualizado, eu estou me consumindo, literalmente falando. Literalmente falando. E deixo de saber o que é importante para mim. Aí chegamos no plano espiritual, uma perguntinha básica que eu já passei para vocês. A nossa consciência projetada para fora de nós. Aí nós vamos idealizar que seja um anjo e ele vai fazer a pergunta: quem é você? E nós não sabemos responder. Não sabemos, porque nós não sabemos mesmo. Porque eu segui tantos padrões fora de mim que eu não sei quem eu sou. Simplesmente eu não sei quem eu sou. Não sei nem exatamente o que eu gosto ou o que eu não gosto. Porque eu sigo padrões que não são meus. Então o ser humano do século XXI, ele perdeu o endereço de si mesmo. Ele pode seguir esse padrão, aquele, tranquilo, mas o padrão principal é ele. É ele. Porque o materialismo, a mídia, a moda, vai seguir padrões de interesses materialistas. Claro, vivemos num mundo materialista, capitalista. Então são padrões forjados para que você possa consumi-los. E se aquilo é importante para você ou não, pouco importa. O importante é que você consumiu. Viramos o quê? Um produto. Nós também viramos um produto nesse sentido. Nós viramos um produto, por escolha nossa. Okay? O consumo é necessário e precisa ter. O consumismo não. O consumo é necessário, precisa inclusive. O consumismo não. Então quantas coisas nós mesmos já compramos sem uma real necessidade? Porque fomos bombardeados por ideias, por sugestões, às vezes com as melhores das intenções, talvez, e acabamos, olha, eu não precisava realmente disso. Eu não precisava disso. Aí vem aquelas 3 perguntinhas, né? Eu quero, eu posso, eu devo. Se a gente fizesse essas 3 perguntas, a gente ia perceber que minha qualidade de vida melhora. A minha qualidade de vida melhora quando eu pergunto para mim mesmo o que é importante para mim. Isso chama-se auto-amor. Isso não é egoísmo. Egoísmo é quando a pessoa só pensa nela. Isso é egoísmo. Auto-amor, a pessoa também pensa nela. Perceberam a diferença ou não? O egoísmo, a pessoa só pensa nela. O auto-amor, a pessoa também pensa nela. Isso chama-se auto-amor. É a individualidade. E aí nós temos os 3 tipos de... é interessante, né? 2 origens, 3 divisões no estresse. 2 origens, tá? A origem objetiva, a origem subjetiva, a divisão do estresse em 2 também, o estresse agudo e o estresse crônico. E agora vamos ver qual é os 3 tipos de estresse que existem. Para entender, eu peguei uma analogia. O semáforo de trânsito. Até desenhei ele aqui, ok? Por que eu fiz o desenho? Porque fica fácil para a gente gravar. Como é uma imagem que a gente está sempre vendo o semáforo de trânsito, nós vamos conseguir registrar isso na aula de estresse. Então, o estresse, ele é dividido em 3.
Coloquei até as cores para ficar exatamente de acordo com o semáforo. Ok? Vamos olhar um semáforo, o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho sempre maior. Se vocês já repararam isso, tem alguns casos que é duplo, inclusive. Então, o vermelho é sempre maior, depois você tem o amarelo, depois você tem o verde. O estresse ele é dividido em 3 também. O primeiro estresse, por isso que eu coloquei aqui bem no início, ó, ele pode ser positivo em algumas situações. Em algumas situações. Não em todas as situações. Porque o primeiro estresse, na divisão, chama estímulo. O que é? Eu estou frente a um momento crítico, um momento emergencial, eu preciso me superar. Entenderam? Eu preciso fazer mais. É um desafio. Aliás, troquem a palavra problema pela palavra desafio. Eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. Fica muito melhor. Porque quando o desafio chega para nós, o próprio nome já é autoexplicativo. É para ele ser superado. Aí viram outros. Mas quando eu pego um problema e chamo ele de problema, ele se torna um problema realmente. Um entrave, uma dificuldade, um obstáculo. Olha, eu tenho um problema. Veja, quando a gente fala isso, é como se a gente tivesse travado, bloqueado, estagnado, irritado porque eu estou com um problema. A própria palavra problema é um processo de estagnação. Então, aquela situação que eu chamo de problema, eu vou chamar de desafio. Um desafio, o próprio nome já diz, algo para ser superado. Então, nós temos muitos desafios? Muitos. Muitos desafios nós temos. Cada, entre aspas, problema traz um desafio, traz um momento de superação. Ir um pouco mais, estudar um pouco além, se esforçaram, quer dizer, a gente percebe, peraí, frente àquela situação, se eu me preparar melhor, se eu me dedicar um pouquinho mais, eu vou superar aquilo. Chega aquele estresse, chega aquele desafio, é um estresse? É um estresse. Vai alterar o processo metabólico, frequência cardíaca, vai alterar sem problema nenhum, mas eu estou olhando aquilo como algo para ser superado. De repente alguém vem nos dar uma cobrança mais forte em relação a um trabalho. Aí você, por orgulho, pode ser também, não tem problema nenhum, mas você faz melhor do que aquilo. Entenderam? Quantas vezes alguém nos cobrou de alguma coisa, você se sentiu estressado pela cobrança, você foi lá e apresentou algo melhor. Ou um pouco mais. O que foi aquilo? Um estímulo. Então é um estresse positivo, que te obriga a ser melhor frente a uma situação que às vezes você está meio acomodado, ou qualquer coisa você faz melhor, você se prepara mais. Um esporte, por exemplo, você sabe que você tem um limite, mas se eu melhorar isso, eu consigo um outro patamar. Então você vai lá e consegue. Então é um estresse positivo. Então no semáforo é o verdinho. São estímulos, então entendam esse estresse como estímulos que a vida nos coloca como desafios. Desafios. Todos nós temos isso. Então não vejam isso como um problema. Vejam isso como um desafio. Está aí para ser superado. Posso levar um dia, posso levar uma semana, posso levar um mês, posso levar um ano, mas eu vou superar isso. É uma questão até de honra, de um orgulho positivo, claro, de um orgulho. A própria palavra orgulho não é negativa, ela é positiva. A distorção, o descontrole sobre esse sentimento é que gera toda a problemática. Mas uma vez superado um desafio, você vai sentir orgulho de você mesmo. De você mesmo. Interessante. Quando se tem uma região do nosso cérebro que é responsável, ele chama centro de Papez, que ele é também responsável, ele tem toda uma questão sexual também, mas ele é responsável também pela felicidade. Ele transborda. E quando ele transborda, é algo assim que te deixa nas nuvens. Nas nuvens. Tem dois caminhos principais. Dois caminhos principais para você se sentir feliz dentro dessa questão.
Primeiro caminho que transborda, que te traz felicidade, que te traz orgulho, é aprender. Algo que você não sabia fazer, que você era um zero à esquerda, e você se propõe a fazer. De repente aquilo está pronto. Você consegue. Às vezes erra, acerta, cai, levanta, não importa. Na 10ª tentativa, consegui. Consegui. Aprender para o espírito, somos um espírito, somos uma individualidade, é a primeira causa de felicidade. Aprender. Vocês imaginem uma situação, uma pessoa que não sabe cozinhar nada, não sabe nem ligar um fogão. Vou dar um exemplo. Agora já aprendi. De repente eu falei, agora, o que eu faço? Aí você começa passo a passo, passo a passo, passo a passo. Aí você imagina um prato lá, uma coisa, jamais vou conseguir. Passo a passo, erra umas 10 vezes. De repente você consegue. Entenderam? Isso traz alegria ou não? Traz felicidade ou não? Superação. Aprender. É a primeira causa de felicidade do ser humano, quando ele aprende a fazer algo que ele não sabia, não fazia a menor ideia, mas se propôs a fazer. Segunda causa, a autossuperação. A primeira é o aprender. A segunda é não é superar os outros. É você se autossuperar. Algo que você conhecia o seu limite, só chego até aqui. De repente você sobe um degrau a mais. Às vezes esse degrau a mais é a custa de lágrimas, sofrimentos, machucados, não importa. Imagine um alpinista. Vou dar um exemplo bem prático. Que ele tem o objetivo de chegar no alto. Ele conhece os limites dele, ele sabe que vai ser muito difícil, muito complicado, que ele vai ter vontade de desistir várias vezes. Mas a hora que ele coloca a bandeirinha ali, que ele enfinca no alto da montanha, todo machucado às vezes, com fome, com frio, sei lá o quê, aquela felicidade é só dele. A felicidade é só dele, não é superar os outros, é superar a si mesmo. Então as duas causas de felicidade para um espírito é aprender. O aprendizado enche, preenche, fortifica, estimula, ele traz muita alegria. E o segundo é autossuperação. E perceba que os dois caminham lado a lado. Você fala em aprender a autossuperar, você está ali, do lado a lado. Então esse primeiro nível de estresse, ele é chamado do quê? Estímulo. Ele te impulsiona para ser um pouquinho melhor. Sempre, em qualquer área, em qualquer situação. Então é um estresse que te provoca, a palavra é essa, que te deixa tenso, que às vezes te deixa irritado, mas justamente para você provocar em você o seu melhor. Todos nós podemos fazer um pouquinho mais, todos. Não existe nada que o ser humano não possa fazer um pouquinho mais. Ele vai ter que se preparar? Sim, claro. Ele vai levar um tempo? Perfeito. Mas não existe nada que não possa ser melhorado. Nada. Quando nós colocamos na semana passada que o universo tem 2 caminhos, já que a gente quer essa visão fatalista e dualista, ele tem milhões de caminhos, mas dentro da nossa visão fatalista e dualista, certo e errado, o universo tem aprendizado e aprimoramento. Ou você está em aprendizado, e aí os equívocos são naturais, são normais, não cabe a culpa. Deus, quando nos criou, sabia que na fase provas e expiações do nosso espírito, são várias fases, são vários ciclos. Ele sabia que na fase provas e expiações do nosso espírito haveriam milhões de equívocos. E às vezes dezenas deles, dezenas ou centenas, frente à mesma situação, a mesma problemática. Várias existências para superar uma situação, várias existências. Ele já sabia disso. Que na fase provas e expiações, nós cometeríamos muitos equívocos, mas muitos. E repetiríamos o mesmo equívoco centenas de vezes, até que seu espírito absorve, assimila. Absorveu, assimilou, é seu patrimônio espiritual. Isso ninguém te tira, ninguém te
te tira. Mas às vezes são séculos, quando você está em aprendizado. Quando você está em aprimoramento, você já sabe daquilo, você já tem um bom conteúdo, você já tem uma boa experiência, mas você percebe que dá para melhorar. Aí tem uma frase que todos vocês conhecem que diz assim: quanto mais eu estudo, menos eu sei. É interessante porque você pega um tema e um autor, você não sabe nada, absolutamente nada. Aí você escolhe um tema e aquele autor que para você é uma referência. Aí você estuda, você pesquisa, você fica um ano batendo em cima daquilo. Quando você acaba, você fala, agora eu sei, até você pegar um outro autor do outro tema, do mesmo tema. Enquanto você está num autor, em um tema, depois de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você fala, agora eu sei desse assunto. Até você pegar o mesmo tema com outro autor. Aí você já começa a ter dúvida, será que eu sabia mesmo? Porque esse autor está falando de coisas que o outro nem tocou no assunto. Nem tocou, o mesmo assunto, o mesmo tema, mas é uma outra visão. Aí você não contente, você pega um terceiro autor do mesmo tema. Não contente, você pega um quarto, um quinto do mesmo tema, um sexto. Quando você chega no 10º autor, você chega a uma conclusão que você não sabe nada. Por quê? Aquilo está crescendo dentro de você. Aquilo está crescendo dentro do assunto, você está aprimorando o assunto. Então não existe nenhum assunto fechado. Nenhum assunto fechado. Todos os assuntos ainda podem ser aprimorados. Outro dia eu dei um exemplo esses dias, que eu disse o seguinte: aquele exemplo do lago, do anjo. Vamos imaginar que aquele lago da sabedoria, do conhecimento, o lago seja a doutrina espírita. Mais especificamente, o livro dos espíritos. 1018 questões, ok? Bom, vamos lá, vamos imaginar o lago da sabedoria, agora ele está centrado no livro dos espíritos. 1018 questões. Esse lago começa com uma profundidade de 1 centímetro e vai até 500 metros de profundidade. Imagina. A mesma questão. Então você coloca aqui a questão número 1 centímetro. Você pega essa mesma questão, joga ele para frente, 10 metros, profundidade. Você pega essa mesma questão, a primeira resposta é a mesma, tá? Então você tem 1 centímetro aqui, você tem 1 centímetro aqui. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Tá, a 10 metros é a mesma resposta, só que você tem profundidade. 100 metros, a mesma questão, a mesma resposta, mas você tem mais profundidade. Entenderam onde eu quero chegar? Então não existem questões, pode falar. Eu não estava fazendo, por exemplo, um TCC, né? Exato. Propor uma pergunta, aí começa a fazer pesquisa em artigos científicos, né? Para poder responder aquilo. Daqui a pouco é o que você falou, vai abrangendo tanta coisa que você fala, gente, não acaba mais esse assunto. Não acaba. Então ele deu um exemplo do TCC, onde as pessoas se aprofundam mais frente a algum assunto, e quanto mais você se aprofunda, mais você vai encontrar. Entenderam como funciona? Então quando o universo fala aprimoramento, significa que não existe assuntos fechados. Não existe assunto. Quando coloco que o único livro que não evolui é o Evangelho, porque ele é um código de ética universal, porque quem evolui somos nós. É a nossa visão que vai mudar nesse sentido. Então o aprimoramento significa o quê? Estamos sempre em aprimoramento. Sempre. Não existe nenhum assunto que se saiba 100% sobre aquele assunto. Quanto mais você estuda sobre o assunto, mais informações chegam. Mas por quê? Você foi aumentando o recipiente. Toda vez que eu aumento, o que é o recipiente? Sou eu. O universo vai me abrindo. Ele vai me abrindo com mais informações. Eu vou precisar usar o quê? Vontade. Qual é a ferramenta? Vontade. Não existe outra. Não é desejo, é vontade. Então, quanto mais vontade eu tenho de aprender um assunto, mais o universo
abre esse assunto para mim. Quanto menos vontade, é comigo. É comigo. Quando se fala em mediunidade, tem uma frase do Carlos Alberto Bacelli que ele fala assim: a mediunidade se interessa pelo médium à medida que o médium se interessa pela mediunidade. Entenderam ou não? A mediunidade se interessa pelo médium à medida que o médium se interessa pela mediunidade. Quer dizer, é uma ferramenta. Mas à medida que eu vou me interessando, que eu vou conhecendo, que eu vou estudando, que eu vou pesquisando, que eu vou experienciando, vai aumentando. Então existe algo chamado aprimoramento. Eu sei um assunto? Ótimo. Isso não quer dizer que você não pode aprimorar. Então no universo, ou estou em aprendizado, ou estou em aprimoramento. Já que eu quero esses dois caminhos, são válidos também. Então no estresse, estímulo, sinal verde do nosso semáforo, significa o quê? Quando estamos caminhando e encontramos o semáforo verde, continue, não pare. Não é assim? Você encontra o semáforo verde, você nem pensa, você vai. Qual é o significado? Continue, porque está tranquilo. Então, o estresse, estímulo, é isso, é o semáforo verde em nós. Por mais que ficou irritado, ficou preocupado, por mais que isso faz parte. É para você sair, muitas vezes, da zona de conforto. Aí nós temos um outro estresse chamado risco. Luz amarela. Então nós estamos numa rodovia, ou estamos no centro da cidade, num cruzamento, e aí é a luz amarela. O que a gente faz com a luz amarela? Eu não sei se eu vou ou se eu paro, mas eu tenho que analisar a situação. Eu tenho que olhar a situação, olhar do lado, olhar para trás, olhar para frente. Eu tenho que avaliar essa situação. Não está dizendo para eu ir, mas também não está dizendo para eu parar. Eu tenho que avaliar a situação, porque é um risco. Então a luz amarela no semáforo significa risco. Atenção. Diminua a velocidade, olha para trás, olha para frente, olha dos lados. Então existe um risco que eu estou ficando o quê? Entediado. Eu estou ficando frustrado. Eu estou ficando desmotivado. Então se eu estou ficando dentro de um contexto, se eu estou ficando desmotivado, se eu estou ficando frustrado, e a frustração é o encontro com a verdade. A frustração é o encontro com a verdade. Então, dentro de um contexto, seja ele qual for, eu estou desmotivado, eu estou frustrado, isso é um risco. Isso pode me provocar doenças. O primeiro não, tá? O primeiro é desafio, é superação. Muito pelo contrário, vai me gerar mais saúde, porque eu vou partir para cima. O segundo é um risco, porque já faz tempo. Se vocês pararem para pensar, uma pessoa desmotivada, uma pessoa frustrada, entediada, não é do dia para a noite. Isso já vem num processo. Semanas, meses, anos. Isso gera doença. Isso gera doenças psíquicas. Isso gera... Aí você tem um sistema imunológico comprometido. A vida começa a ter uma cor mais acinzentada. Você fica até para aquelas coisas que normalmente você gostaria de fazer, você já não se sente tão mais motivado. Tão mais motivado. Até aquilo que para você era gostoso, era prazeroso, você já não está vendo mais aquilo. Mas por quê? Porque você está com um problema dentro de você. Então, é o risco. Toda vez que eu me encontrar entediado, frustrado, toda vez que eu me encontrar desmotivado, eu estou estressado. E isso vai me gerar doenças. Doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. Doenças que acontecem na mente e que extrapolam para o corpo físico. Mais precisamente, doenças que acontecem no coração, no sentimento, nas emoções, que vão para o cérebro, e aí sim extrapolam para o corpo físico. E aí tem aqui, ó, GEEI. O que significa essa sigla? Anotem, porque vai cair na prova.
gasto de energia emocional inútil. Então é um gasto de energia emocional útil. Então eu tenho que transformar gasto de energia emocional inútil em gasto de energia emocional útil. Eu preciso sim gastar essa energia, mas eu tenho que gastar com algo que agregue, algo que me traga um benefício. Então, ao invés de eu ficar tentando seguir um padrão, uma série, uma novela, sei lá o quê, o que eu posso agregar para mim? Qual é o valor que eu posso trazer? Vou ler um livro, vou assistir um filme interessante, vou praticar um esporte, não importa. Vou dançar, vou tocar um instrumento, não importa o que eu vou fazer. Mas que eu tenho que trazer alguma coisa de positivo para mim. Isso agrega. Então eu vou transformar um gasto de energia emocional inútil em um gasto de energia emocional útil. É uma decisão. Então, dentro desse estresse, risco, eu preciso entender o que está acontecendo. Comigo. Posso me programar, posso me planejar? Claro, é evidente. Ninguém precisa agir na impulsividade, mas precisa agir. Muitas vezes, a angústia é a falta de decisão. A angústia também é falta de decisão. Das decisões mais simples às decisões mais complexas. Então, eu não vou tomando decisões, das mais simples às mais complexas, meu espírito vai angustiando. Ele vai angustiando, porque ele é feito para tomar decisões. Se estão certas ou se estão erradas, pouco importa. Até porque certo e errado é relativo. Certo e errado. Aliás, o erro é uma oportunidade de aprendizado. O erro é uma oportunidade. Mas quando eu não tomo decisões, eu fico estressado. Eu fico mais estressado, mais desmotivado. É o sinal amarelo. Atenção, cuidado, você vai adoecer. Já está adoecido emocionalmente. Já está adoecido psicologicamente. Agora, para adoecer fisicamente, é só uma questão de tempo. Porque o nosso corpo, vamos voltar lá, é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quem que dá esse estímulo? Quem que dá esse impulso? É a nossa mente que é abstrata, que traz para o cérebro que é abstrato. A nossa mente que é abstrata, para o nosso cérebro que é concreto. Então, o que o cérebro é? Um processador de informações. Se alguém perguntar para vocês o que é o cérebro, um dos conceitos, o cérebro é um processador de informações. A mente é a origem das informações. O cérebro está localizado na caixa craniana. A mente está em um todo. A mente está em um todo. O cérebro está localizado. O cérebro, ele processa, ele materializa as informações. O cérebro, o que ele faz, ele vai materializar as informações. Mas as informações não são produzidas pelo cérebro. As informações são produzidas pela mente, pelo espírito, pela consciência. Aí joga para o cérebro, que é uma máquina perfeita, porque por mais que se estudou, por mais que se saiba, ainda tem muito para descobrir, tem pelo menos mais uns 30, 40 anos de pesquisa para entender realmente como ele funciona, mas o que ele faz, ele materializa, ele não vai originalizar nada, ele não é a fonte da informação, ele processa a informação. E aí temos o terceiro nível de estresse. O terceiro tipo de estresse, extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Só que ele pula do amarelo para o vermelho. Pula assim, né? Ele passa pelo amarelo, depois ele vem no vermelho. Não é que ele pula o amarelo, ele passa pelo amarelo. Ele começa no amarelo, depois ele vem para o vermelho. E aí o que é o vermelho? Tensões insuportáveis, doenças graves, internações inclusive. Pode provocar até um infarto, até o desencarne de alguém. Dá para vocês imaginarem o que é isso ou não? Nesse exaustão, são muitos anos daquele estresse crônico aqui, ó, que vai somatizando. Aí você tem os estresses crônicos,
que somatiza com o estresse agudo. Como é que você fica? Imagine, eu estou num estresse crônico, eu já vivo estressado por qualquer coisa, não é assim? Tudo para mim é urgente, tudo para mim é para ontem, tudo para mim tem que ser resolvido, né, desta forma. Então eu já estou num estresse chamado crônico, eu. Aí acontece um estresse agudo. Onde eu vou parar? Entenderam? O problema de você manter um estresse crônico dentro de você, porque o estresse crônico já comprometeu o seu sistema imunológico, já alterou todo o seu processo metabólico, você já anda em tensão permanente, a sua frequência cardíaca já é acima do normal, você já exige do seu corpo além do limite, além da sua capacidade. Então você durante o dia mantém aquilo porque você acha que aquilo é sinônimo de eficiência, acha que o mundo é assim mesmo, que tudo tem que ser resolvido dessa forma, que você briga com todo mundo, xinga todo mundo, que é tudo para ontem. Aí acontece um agudo. Não tem espaço para o agudo, vocês concordam ou não? Não tem espaço para o agudo. O corpo não vai suportar. Ele não tem mais resistência para suportar. Seu sistema imunológico já está completamente desestruturado. Seu coração não vai suportar. Vai necessário medicações, internações, que você vai ficar, às vezes, né, meses fora do ar. Meses. Para tentar recuperar isso. É o estresse agudo. Mas ele não aparece do nada. É o estresse exaustão. Mas ele veio daqui, ó. Ele veio daqui. Aonde está a origem dele? Está aqui. Aonde está aqui? Está no crônico. Está no subjetivo. Então, onde está o nosso problema quando falamos do estresse? Está no subjetivo, na nossa mente. Está no crônico. E quando eu simplesmente desconsidero o risco. Eu simplesmente, o mundo é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Até que não aconteça alguma coisa muito mais grave, que você sai do ar, que você precisa ser internado, que você fica meses fora da sua rotina, distante de tudo. Aí se você sobrevive, vamos colocar assim, você já não é mais a mesma pessoa. Deu para você entender? E se desencarnar então, fica pior ainda. Você já chega do lado de lá estressado. E você chega do lado de lá estressado. E por que aconteceu isso? Porque aí é bem nós, tá? Nós, estou falando de todos nós. Bem século XXI. Porque nós nos tornamos mendigos emocionais. O que são mendigos emocionais? Que precisam de muito para sentir pouco. Vocês já repararam isso ou não? Que as pessoas precisam de muito para sentir pouco. Isso é mendigo. Nós viramos agiotas da emoção. O que é agiotas da emoção? Eu até me dou, mas eu vou cobrar juros exorbitantes. Tudo que oferecer eu quero de volta com juros e correção monetária. Então nos tornamos agiotas da emoção. Estamos sempre esperando o retorno. E de preferência que venha mais do que eu dei. Isso é um agiota. Simples assim. Então precisamos de muitas coisas, de muitos lugares, de muitas pessoas, de muitas situações, para me sentir um pouco feliz. E aí quando eu acabo me doando emocionalmente, ainda eu quero aquilo num retorno. Mais do que oferecer. E aí sofremos de obesidade emocional. Me cobro muito, cobro as pessoas muito, me autoculpo, responsabilizo as pessoas, terceirizo. Veja, isso é o que é isso? É uma obesidade emocional. Eu estou sofrendo de excessos de cobranças, de culpas, de objetivos materialistas, que eu preciso ter isso, que eu preciso ter aquilo, que eu preciso até tal dia, tal hora ter feito isso. Veja, isso é uma obesidade emocional. Isso adoece. Isso adoece. Isso é bom ou é ruim? O ser humano, às vezes, ele precisa absorver até a última gota
para ele entender como funciona aquilo. É interessante isso. É como se o nível de rebeldia, de orgulho, de arrogância, de prepotência chegasse no seu limite, até que ele não se suportasse mais. Aí ele reverte. Quando acaba um sofrimento? Porque o sofrimento, não estou falando da dor, estou falando do sofrimento agora. Ele tem dia e hora para acabar. Quando? A dor é alguns meses, tá? Nós já estudamos sobre isso. Estou falando do sofrimento. O sofrimento, ele tem dia e hora para acabar. A pergunta é, quando? Quando que um sofrimento acaba em nós? Quando eu decido. Chega uma hora que eu não aguento mais aquele assunto. Não é assim? Chega uma hora que eu não tenho mais estrutura psicológica, emocional, espiritual, nem para tocar mais naquele assunto. Eu quero virar a página. Eu não quero mais pensar naquilo. Acabou. Isso pode levar anos, décadas e até existências. Mas ele tem dia e hora para acabar. Ele tem dia. Se vocês olharem, vai ter tal dia e tal hora. Se vocês quiserem cronometrar isso, numa questão cronológica, você vai falar, chega e olhar para o relógio. Vai falar, foi o dia e hora. Mas aí é o tempo espiritual, não é o tempo cronológico. Quando eu falo que tem dia e hora, porque você vai identificar isso no momento da sua vida, de forma cronológica. Mas o sofrimento acaba quando eu decido. Quando eu canso. Na maioria das vezes, porque eu cansei. Não tem assuntos dentro de nós, dessa existência, que nós já cansamos deles? Não tem assuntos? Fala, pô, não quero nem mais falar sobre esse assunto. Já cansei, já esgotei. E não se resolveu, não vai resolver, deixa o jeito que está, mas eu não quero mais falar sobre esse assunto. Pronto, acabou. Simples assim. Acabou. Então, o ser humano, nós, né, o humano, né, que estamos tentando ser seres humanos, ainda somos humanos, ele vem com essa situação de estresse, principalmente nesse século. Isso acontecia no século passado, mas principalmente porque nós estamos no século do espírito. O século XX foi considerado o século da matéria, da intelectualidade, das conquistas tecnológicas, século XX, que começa lá do século XVII, mas ele acaba se concretizando no século XX. Tá? Nada começa naquele século. As ideias vêm vindo aí século XVII, XVIII, XIX, mas é no XX que aquilo se concretiza. Fechou o ciclo. Agora é o século do espírito. Toda a tecnologia, todos os avanços serão aprimorados, claro, fato. Isso é inquestionável. Mas o foco tem que ser outro. O foco principal é o espírito. Quando eu falo espírito, não estou falando da religião. Eu estou falando das doenças que nós criamos, uma delas é o estresse, e que agora a gente precisa ressignificar, rever. Diminuir o ritmo. Diminuir o ritmo. Por que diminuir o ritmo? Para eu ter tempo para mim. Não só para o exterior, mas para o interior também. Eu já começo a perceber que eu sou uma alma, que eu sou um espírito. E que em algum momento eu vou ter que deixar tudo isso para trás. Eu vou ter necessariamente que deixar tudo isso para trás. Então eu preciso cuidar do meu patrimônio emocional. Eu preciso ter integridade psíquica. Qual é o maior patrimônio de um espírito do século XXI? O maior patrimônio de um espírito do século XXI chama-se integridade psíquica. Ele está em paz com ele. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai crescer profissionalmente. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Isso faz parte, mas isso faz parte. Tem que fazer parte. Mas ele tem que entender que ele é muito mais do que isso. Aí ele vai ter tempo para ele, para uma meditação, para uma caminhada, sabe? Qualquer coisa, mas ele vai entender que o mundo dele não é só material, que ele tem o ritmo dele, que ele vai se superar, que ele vai crescer. Está ótimo, está excelente, mas ele tem que entender que ele é um espírito, que ele não pode adoecer. Ele precisa aprender a gerir as suas próprias emoções. Ele tem que ser um gestor das suas emoções, do seu tempo, das suas preferências, dos lugares que ele quer ir, das pessoas que ele quer estar.
Ele não precisa necessariamente, não pode inclusive, seguir padrões externos, padrões materialistas, imediatistas, vitimistas. Ele tem que seguir o padrão dele. E o que é o seguir o padrão dele? Ele está encarnado, ele tem as suas necessidades materiais, ele tem as suas necessidades fisiológicas, mas ele é um espírito, ele é uma alma. Ele precisa entender que a sua integridade psíquica depende de decisões que ele toma. Ele precisa cuidar dele. Literalmente falando, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Ele precisa abrir espaço na agenda dele para cuidar dele. Simples assim. Para ele ficar em contato com o seu eu maior, com a sua individualidade. Sabe, que ele não precisa entrar nesse ritmo frenético do materialismo, mas ele tem que entender que mais cedo ou mais tarde, ou em algum momento, ele vai sair dessa estrutura, ele vai sair dessa condição. E como é que ele vai sair? Como é que ele vai sair? Apresentando nomes, sobrenomes, títulos e resultados financeiros? Não. Não. A menos que tudo isso o tenha ajudado a ser um ser humano melhor. Se tudo isso o ajudou a ser um ser humano melhor, e aí ele vai ter que entender uma frase difícil, que diz o seguinte, em relação às coisas materiais: ter sem que o ter te tenha. Se ele entender essa frase, que é difícil, ter sem que o ter te tenha. Ele é um espírito de passagem, uma alma transitória, que ele pode usufruir, que ele pode, mas nada dele, absolutamente nada dele. E aí ele chega no plano espiritual, que nós vamos chegar, todos nós, com certeza, com uma certa integridade psíquica, porque seguiu o coração, seguiu o próprio coração, seguiu a própria consciência. Então, estamos envolvidos com estresse? Todos, muito, muito, mas é necessário reverter essa história, porque o mundo hoje nunca teve níveis de suicídios tão altos. Muito, passou da conta, passou do limite. De onde vem tudo isso? Por que as pessoas no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, e às vezes em países considerados primeiro mundo, as pessoas simplesmente estão saindo dessa vida, jovens inclusive. Por quê? Qual é o problema? Essa autocobrança. Por que Joana de Ângeles, junto com o Divaldo, trouxe uma série psicológica? Uma série, isso aqui é só um dos livros. Isso aqui é só um dos livros de uma série psicológica. Por quê? Porque a espiritualidade, de alguma forma, já estava prevendo uma situação dessa. Prevendo. Olha, precisamos cuidar do psiquismo do início do século. Precisamos cuidar. Vários autores, várias culturas, várias formas diferentes, mas nós temos que falar a mesma coisa. Essencialmente, temos que falar a mesma coisa. Precisamos montar uma força-tarefa para cuidar do psiquismo das pessoas. Porque elas estão sofrendo de vazio existencial, de estresse, vícios de toda a ordem, distraídas de si mesmo. Então é hora da gente fazer uma força-tarefa. Isso é a espiritualidade como um todo, tá? Todas as religiões, todas as culturas, nós estamos fazendo de formas diferentes, mas precisamos trazer valores imperecíveis, valores que agregam, valores que constroem, mostrar para eles, para nós, que a felicidade está ao lado, inquieta, frente à demora do sofredor em conquistá-la. É como se a felicidade estivesse ao nosso lado, está ao lado, inquieta, frente à demora do sofredor em conquistá-la, está do meu lado, mas eu estou procurando ela exatamente onde ela não está. Exatamente onde ela não está. Dizem que Deus colocou a felicidade no lugar que Ele sabia que nós não íamos procurar nunca. Nunca. Ele falou, eu vou colocar num lugarzinho que eu tenho certeza que eles vão demorar. Uma hora eles vão encontrar, claro, mas vai demorar muito. Eles vão, de alguma forma, sofrer muito para encontrar. Ele colocou a felicidade no nosso coração.
Mas não vamos procurar ela lá. Nós vamos procurar fora de nós. E fora de nós ela não está. E aí eu acho que com o estresse, com o materialismo, com o consumismo, com o vitimismo, com o sensualismo, eu vou encontrar. Não. Eu vou encontrar mais frustração, mais vazio existencial. Mas vai chegar um momento que eu serei obrigado a olhar para mim. Que seja esse o nosso momento. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Vou fazer só a prece de encerramento. 1h30, 2 horas no máximo. E nesse momento agradecemos a essa oportunidade, a esse carinho, a esse acolhimento, a essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos envolvidos, sendo tratados, sendo amparados, agradecidos pelo nosso anjo da guarda, pela equipe de médicos, enfermeiros que estão ao nosso lado. Mais uma vez, Joana de Ângeles, Divaldo, Chico Xavier, Allan Kardec, a todos que de alguma forma estão envolvidos nessa tarefa do Consolador prometido, daquele que além de nos consolar, nos esclarece, mas que também está nos dando todo o subsídio para que possamos nos libertar de nós mesmos, para viver uma vida mais plena, mais humana e mais alegre. Que assim seja.